Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio Flash Score. Dia de clássico, um clássico alvinegro no Campeonato Estadual. São Januário recebe Vasco e Botafogo, mas a gente aqui abre as portas para deixar você na cara do gol, rolando a bola para você só marcar aquele golaço na Flash Score. Mas eu peço a você o seu like, tá acompanhando pelo YouTube? Deixa o seu like, comenta quanto é que vai ser o jogo, compartilha para os seus amigos, dispara para geral e se é novo, se inscreve no nosso canal. Tá pelo nosso site? Então navegue à vontade em flashscore.com.br. Azevedo, não tem aplicativo, não? Claro que tem, olha aqui, ó, o QR Code pinta no cantinho na tela para você baixar, é 0800, só baixar na loja do seu celular e ter muita informação na palma da sua mão. Eduardo Gerac, o Marcos Noronha vai ser o cara responsável por contar essa história aqui na Flash Score domingo às 6 da tarde. Mas você contou o Vasco e Chapecoense, um jogo que teve muita produção. A produtividade foi sensacional. 30 chutes na direção do gol, ou não, né? 30 finalizações, mas somente um gol contra a Chape. Já o Botafogo, a gente vai falar dos dois, foi muito efetivo no início, mas depois tomou uma virada 5-3 para o Grêmio. O que esperar desse clássico domingo em São Januário? Tudo bem, Edu? Tudo bem sim, Fábio. Um abraço para você e para todo mundo que nos acompanha aqui nesse pré-jogo da Flash Score. Não, os números de Vasco e Chapecoense são, assim, assustadores, né, para o torcedor vascaíno, claro. Porque, assim, o Vasco, realmente, como você disse, né, produziu demais, ficou ali 67% com a bola nos pés, né, teve 14 escanteios contra nenhum da Chapecoense, finalizações foram 30 no gol contra 7 da Chapecoense. O Vasco teve 9 grandes chances criadas na partida e realmente só fez um gol. E aí, nos acréscimos, já aos 46 do segundo tempo, né, uma falta bem de longe lá do Jean Carlos, foi o primeiro chute da Chapecoense no gol. E a bola, tudo bem, dá para discutir ali, a barreira acho que não estava muito bem montada, né? O Léo Jardim também demorou um pouquinho para ir na bola, mas enfim, né? Campo molhado, bola molhada. Mas o Vasco acabou só empatando em São Januário, realmente frustrando, né, o torcedor que esteve presente na noite de quinta-feira lá no Estádio Vasco da Gama. E aí, Fábio, a gente vê, né, como a equipe do Vasco participou demais do jogo, né? O Felipe Coutinho foi quem mais chutou, ele deu 10 chutes no gol. O Thiago Mendes foi quem mais tocou na bola, 106 toques na bola, passes ali para a área adversária, né, ou para o último pedaço do campo ali. O Felipe Coutinho também foi o grande protagonista, ele deu 24 passes ali no último trecho do campo, e aí, enfim, ele também foi quem mais criou chances, né, 6 chances criadas pelo Felipe Coutinho, o Cauã Barros, que foi quem mais interceptou bolas, né, da Chapecoense, 3 bolas interceptadas, mas enfim, é isso que você disse, né, o Vasco precisa agora virar rapidamente a chave e começar a descobrir quem é que vai colocar a bola na rede, quem é que vai empurrar a bola para o fundo do gol. É simples assim. Lembrando que eu fiz o levantamento até para esse jogo aí contra a Chapecoense, números meio arredondados, tá? Metade dos gols do Vasco na Série A o ano passado foi feito pela dupla Rayan e Verratti, né, que não estão mais hoje no elenco do Vasco. Então, enfim, é claro que a coisa já ficou para trás, né? A perda desses 2 jogadores e tal. E agora vamos ver se o Brenner, né? É esse nome que vai aí colocar essa bola para dentro do gol. Porque os números dele contra a Chapecoense também são negativos, né? Ele que finalizou no alvo 2 vezes, finalizou 3 vezes para fora, 5 chutes. Esses 5 chutes foram de dentro da área, né? Finalizações de cabeça apenas uma. Mas aí, ó, toques dentro da área adversária, 9. Grandes chances perdidas, 5. Ou seja, ele perdeu 5 gols claros ali diante do goleiro Léo, né? A gente vê no mapa de calor dele que ele realmente atuou muito bem dentro da área, né? Ficou ali realmente sempre esperando, né, a bola para colocar para dentro do gol. E uma delas, realmente, aí o Léo também tem que dar um mérito para o goleiro da Chape, né? O Léo defendeu exatamente em cima da linha, né? Foi uma defesa. Tudo bem, se o Brenner dá uma bicuda ali naquela hora, a bola teria entrado. Ele tocou muito devagar, realmente, mas o goleiro da Chape estava ali também para fazer a defesa, né? A Chape que, olha, tudo indica, claro, são só 2 jogos, mas vai dar trabalho, hein, para muito time grande nesta temporada, nessa Série A do Campeonato Brasileiro.
Ele já tinha estreado vencendo o Santos em casa, né? Num jogo de muitos gols. Agora, o Brenner, como a gente está mostrando aí na tela, para quem está acompanhando pelo site ou pelo YouTube, né? Se você está acompanhando em áudio, a gente está mostrando uma arte exatamente do Brenner. Ele entra cara a cara com o Léo no primeiro tempo e ele vira muito corpo, assim, já mostrando para onde ele ia bater. Ele telegrafou, como a gente diz no futebol. E o Léo fez uma grande defesa. Depois ele perdeu outros gols também, esse debaixo da trave ali, cabeceou, a bola voltou. Mas o Vasco criou demais, cara. Os números que você mostrou no início são assustadores, né? 30 finalizações, 13 no alvo, 14 escanteios. Aí eu venho naquele confronto de gestão, né, que tem um binômio chamado produtividade versus efetividade. O Vasco foi muito produtivo e o Diniz elogiou muito. Realmente foi talvez o jogo que mais finalizou e tal, mas qual foi a efetividade dessa produção? Foi muito pouca, porque com 30 finalizações você fazer apenas um gol. E não quer dizer que o Léo da Chapecoense fez uma noite memorável, fez defesas espetaculares. Ele fez defesas, 2 ou 3 espetaculares, mas no mais, defesas. Quando foi no gol do Léo Jardim, ele tomou o gol. Foi de muita distância. Aquele gol ali não é para um goleiro de R$1 milhão tomar, na minha avaliação. Enfim. Não, e do outro lado, né, Fábio, a Chape foi muito eficiente. Já tinha sido muito eficiente contra o Santos, deu 4 chutes no gol, fez 4 gols, e agora deu um chute no gol e fez um gol. A Chape é um time... Chega e faz. Eu não vou muito, mas quando eu for também, amigo, se segura que o prejuízo é grande. Agora, tem do outro lado o time do Vasco, que vem numa sequência muito ruim no Campeonato Brasileiro. Se a gente somar, inclusive, o ano passado, tem apenas uma vitória, foi contra o Inter nos últimos 10 jogos, é muito pouco. Tem do outro lado um Botafogo em reconstrução. Porque é um Botafogo que vem agora com o Martim Anselmi, que é um outro treinador, é uma outra leitura de jogo. Mas é um Botafogo, por exemplo, com problemas gravíssimos na zaga. E a gente viu esses números aí no 5-3 envolvendo o Grêmio, por exemplo. Né? Quando o Grêmio vence de 5-3 o Botafogo, que sai na frente, a gente enxerga que a zaga é um grande problema. O Marçal está machucado, o Basto está voltando. Inclusive, no fim de semana, eu fiz o clássico com o Fluminense. O Marçal jogava improvisado de zagueiro, o Basto estava voltando, o Barbosa estava no banco. O que esperar desse jogo pelo lado do Botafogo, que levou 5 gols do Grêmio na última quarta-feira no estádio do Grêmio, na arena do Grêmio? A gente está vendo, inclusive, a arte aí com os números. Queria que você destrinchasse um pouquinho. Não, sem dúvida, Fábio. Primeiro, né, começando do lado defensivo do Botafogo, que esse foi o problema contra o time do Grêmio. Lembrando que o Botafogo estreou bem, né, vencendo o Cruzeiro com muita tranquilidade no Engenhão, e depois começou bem também contra o Grêmio, mas daí quando a defesa foi colocada à prova, né, o Grêmio realmente aumentou o volume ali de chances contra o Botafogo, aí a bola começou a entrar, né? Tanto que o Grêmio fez 14 finalizações contra 9 do Botafogo, o Grêmio que ficou menos com a bola, né? Ficou 43% do jogo com a bola, enquanto o Botafogo ficou com 57% com a posse de bola. E aí o que mais chama atenção são que as jogadas do Botafogo começaram muito por causa do Alexander Barbosa, né? Começou lá atrás com o zagueiro do Botafogo. O Botafogo, claro, que estava, né, com um problema de transfer ban, tudo indica que isso vai ser equacionado aí nos próximos dias, né? O Botafogo que tem até a sexta-feira de carnaval, agora dia 13, para já colocar aquela primeira lista lá na Conmebol da Libertadores. Então o Botafogo está correndo para resolver toda essa burocracia aí para poder colocar os inscritos, né? Colocar aí os reforços já na lista de inscritos para essa Libertadores. Porque o Ponte vem jogando meio improvisado ali, né? Na zaga do Botafogo. O Nathan Fernandes está jogando até bem, mas ele não é um zagueiro também, ele joga mais pela ala, né? Enfim, o Bastos ainda está machucado, ainda não voltou. Então, o Botafogo, claro, precisa se preocupar bastante com esse setor defensivo aí, se quiser somar pontos tanto no campeonato carioca, né, quanto no campeonato brasileiro. Lembrando que em termos de classificação, né, esse clássico, claro, é mais importante para o Vasco, né, porque vai que né, o Flamengo perde o seu jogo, se o Vasco também não conseguir somar pontos, a coisa pode ficar complicada para o Vasco em termos de classificação, né? O Vasco se classifica com o resultado do Flamengo. Não precisa nem desse resultado do jogo do Vasco e Botafogo, mas os dois times fazem uma temporada muito ruim, na minha avaliação.
Acho que o Vasco e o Flamengo, nesse campeonato carioca, deixaram muito a desejar, né? Pelo menos nesse início de competição. Mas vamos falar do Botafogo, Edu. Você falou da dificuldade de pagar o transfer ban, a questão toda envolvendo o John Textor. Ele contrata, mas não consegue registrar e não pode vender, porque tem uma liminar que impede ele de fazer qualquer venda. Mas, por exemplo, um jogador que foi contratado no ano passado e que foi importante contra o Grêmio, o Arthur Cabral, ele é uma referência. Mas ele já é hoje, ou deixou o Botafogo sem sentir saudade do Tiquinho, nos bons momentos do Tiquinho Soares no Botafogo? Não, então, tem dois jogadores que eu gostaria de destacar, né, nesse início de temporada. O Arthur Cabral, né, que fez um dos gols aí do Botafogo contra o Grêmio, e também o Danilo. O Danilo no meio-campo da equipe do Botafogo, tanto que. Quase artilheira. Exatamente. Pelas notas aí da Flash Score, ele foi o melhor em campo do lado do Botafogo, né? 7,5, fez 2 gols, né? O Arthur Cabral fez esse primeiro gol aí com a equipe do Botafogo. E aí é aquilo que a gente estava falando, né? O Botafogo jogou ali com o Vitinho, o Alex Telles, o Alan e o Danilo, mas o Danilo realmente está sendo esse construtor aí do meio-campo da equipe do Botafogo, né? Lá na frente também, além do Arthur Cabral, tem o Montoro, né? O garoto Montoro, que também é muito bom jogador. Então, assim, o Botafogo até que tá bem servido do meio para frente, viu? Esse time Mas tá o Santi dando Rodrigues machucou, né? A gente tá vendo o trio ali, exatamente, o Santi tá fora. Camisa 23, exatamente. E aí a coisa tá complicando realmente na defesa, né? Com o Ponte ali jogando improvisado, né? No caso aí jogou também o Nilton e o Barbosa. Isso é o time que começou o jogo, tá? Claro, depois tivemos outros jogadores aí que foram entrando durante a partida. Mas essa é a questão. O Textor já disse pelo menos que não vai vender o Danilo, né? O Palmeiras estava querendo comprar de novo, né? O Danilo que é cria do Palmeiras, mas aí o Textor já disse para a Leila que não vai ter negociação. Então, assim, claro que a questão do Botafogo passa muito pela defesa. Precisa realmente reforçar a defesa, porque está faltando até peças, né? Para montar uma boa defesa do lado do Glorioso. E aí o Martim Anselmo vai pegar o segundo clássico dele, né? O primeiro foi contra o Fluminense no último domingo, debaixo de muita chuva, o temporal caiu logo que abriu o jogo, mas depois o gramado conseguiu recuperar e não sucumbiu exatamente a um encharcado que ficou, rapidamente drenou, e foi um bom jogo, mas o Fluminense foi mais time e acabou vencendo. Botafogo que já está garantido também na fase quartas de final do Campeonato Estadual, e esse jogo vai ser em São Januário, porque o Maracanã recebe Fluminense e Maricá. Então, por isso que esse jogo vai para São Januário, porque houve um acordo das duas diretorias, já que no regulamento prevê que clássicos têm que ser disputados com meio a meio de torcida, e São Januário não tem essa possibilidade. Então, a torcida do Botafogo vai ficar no seu espaço ali, com 10% dos ingressos, houve um acordo das diretorias, e a partida vai acontecer às 6 da tarde, lá no Estádio do Vasco. Edu, forte abraço, e o Marcos Noronha vai contar tudo aqui na Flash Score. Até a próxima! Até mais, Fabião. Valeu. Abraço. Valeu. Um forte abraço para você que acompanhou também esse nosso pré-jogo especial. O Vasco se recupera, o Botafogo esquece a derrota para o Grêmio. Tudo isso e muito mais você vai acompanhar aqui na Flash Score. E no nosso aplicativo, aquele sobe e desce da tabela. Então baixe o aplicativo que pinta no cantinho na tela e tenha muita informação na palma da sua mão. Porque aqui é assim, Flash Score, você lê o jogo como ninguém.